Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de continuidade dessa exposição maravilhosa que estamos fazendo das Confissões de Fé Batista de Londres, de 1689. Nós estamos partindo agora para o quinto episódio, o quinto capítulo dessa confissão, que vai tratar sobre a providência divina. Esse é um dos capítulos e esse é um dos assuntos mais polêmicos que encontraremos por aqui. Vai dividir opiniões, vai contrariar muita gente, vai fazer muita gente avaliar direito as suas concepções, porque de fato é um conteúdo um tanto quanto pesado de certa forma, que nós não vemos com muita frequência por aí. Então nós vamos ler, né, como já é de praxe, cada parágrafo. Esse capítulo ele é constituído por 6 parágrafos e nós trabalharemos rapidamente por cada um deles. E fique até o final, como já de praxe, curte, compartilha, comenta. Cara, a participação de vocês é muito importante, muito fundamental para dar força a esse canal, para fazer esse canal seguir. E acredito que esse tema seja de muita importância para todos nós. Então, como eu já falei, o capítulo 5 vai tratar da providência divina. E vai dizer o seguinte no primeiro parágrafo: pela sua sapientíssima e santíssima providência, Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu infinito poder e sabedoria, sustenta, direciona, dispõe e governa todas as criaturas e coisas, da maior à menor, tendo em vista o fim para o qual foram criadas, de acordo com a sua infalível presciência e com o conselho livre e imutável da sua própria vontade, para louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, infinita bondade e misericórdia. Esse primeiro parágrafo vai dizer que Deus criou todas as coisas e Deus controla todas as coisas, das menores às maiores, de acordo com sua presciência, ou seja, ele já sabe tudo aquilo que vai acontecer, mas não de forma espontânea, simplesmente porque ele é um cara muito inteligente, porque ele é um cara conhecedor do futuro, mas porque ele coloca o futuro lá, ou seja, ele é presciente, ele sabe de tudo, mas porque ele colocou todas as coisas no futuro como elas estão. Todas as coisas estão no controle de Deus, das menores às maiores. Às vezes nós temos a tendência de achar que seria muito trabalhoso para Deus tomar conta de coisas pequenas, como por exemplo, Deus vai ordenar que um pássaro bata as asas? Quantas vezes o pássaro vai bater as asas durante um voo? Isso é coisa muito minuciosa e Deus tem coisas muito mais importantes para se preocupar do que controlar essas coisas na palma de suas mãos. Mas nada disso é trabalhoso para Deus, porque Deus é onipotente e ele tem todas as coisas debaixo do seu controle, da menor à maior, mas isso com um objetivo crucial: louvor, honra e glória ao seu santo nome. O parágrafo 2 vai dizer: embora, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que são a causa primeira, todas as coisas ocorram imutável e infalivelmente, de sorte que não há nada que suceda a alguém por acaso ou sem a providência divina. Ainda assim, pela mesma providência, ele as ordena de maneira que aconteçam segundo a natureza das causas secundárias, de forma necessária, livre ou contingente. Ou seja, todas as coisas foram determinadas por Deus. Todas as coisas são do conhecimento de Deus, pela presciência, pelo seu decreto, e absolutamente nada foge disso. Mas o texto vai dizer que as coisas acontecem também de forma secundária, de forma ordinária, como nós, seres humanos, também já podemos conhecer. Nós esperamos que de um coqueiro, naturalmente, nasçam cocos. E isso não é simplesmente algo que acontece simplesmente de forma natural, mas é um decreto e é também uma presciência de Deus, mas controlando tudo de acordo com as causas secundárias, as causas naturais. Nós esperamos que o sol ele traga calor e luminosidade, mas todos os dias Deus decreta: sol, clareia a terra. Todos os dias Deus sabe que no dia seguinte o sol irá clarear a terra, porque tudo está debaixo do controle de Deus. E Deus controla essas coisas de forma ordinária, de forma que a confissão de fé vai chamar de causas secundárias.
tudo já pré-estabelecido. Nós sabemos que uma mulher que descobre uma gravidez, ela vai ter aquele filho no seu ventre, normalmente por um prazo de 9 meses. Isso é algo natural. É Deus controlando as coisas de forma natural. Embora todo mundo já saiba que esse é o prazo de uma gestação do ser humano, Deus a decreta todas as vezes em que uma mulher tem uma gestação. Parágrafo 3 vai dizer: Deus, em sua providência ordinária, né, que é o que já falamos aqui, faz uso de meios, ainda que seja livre, para, segundo o beneplácito da sua vontade, agir sem eles, acima deles ou contra eles. Ou seja, existe uma cadeia natural, que são os meios ordinários, cujo quais Deus trabalha os seus decretos, mas Deus não está preso aos meios naturais. Uma mulher, ela pode ter a gestação antecipada. Deus pode decretar que aquela criança vai nascer de 6 meses e ele controla isso, porque ele não está preso aos meios ordinários que ele próprio estabeleceu. A gente sabe que o dia tem uma duração de 24 horas. A Terra gira em torno do Sol. Mas Deus, de forma extraordinária, no episódio de Josué, Deus parou esse movimento de rotação. E o dia ficou claro por mais de 24 horas. Ou 24 horas, né? Então Deus mostra que ele não está preso a esses meios ordinários. Os meios ordinários é uma das formas que Deus usa para controlar os seus decretos e a sua presciência. Parágrafo 4 vai dizer assim: o poder onipotente, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus a tal ponto se manifestam em sua providência que o seu conselho determinado se estende à primeira queda e a todas as demais ações pecaminosas, tanto de anjos quanto de homens. Ou seja, os decretos de Deus, eles são desde a queda lá no Éden até os nossos pecados hoje em dia. Deus está agindo de forma ativa nesses episódios. Tudo pertence a um decreto de Deus. Todas as ações dos seres humanos pertencem a um decreto de Deus, ainda que essas ações sejam pecaminosas. Entretanto, isso não se dá por uma mera permissão. De maneira extremamente sábia e poderosa, Deus, em um arranjo múltiplo, também delimita e, em outros aspectos, ordena e governa as ações pecaminosas para seus próprios fins santíssimos. O que isso quer dizer? Muita gente diz que fulano de tal pecou, ou aconteceu um caso muito grave, uma violência extrema, porque Deus permitiu, as torres gêmeas foram derrubadas, aqueles aviões bateram nas torres gêmeas por causa do pecado do homem. Deus permitiu que esse pecado pudesse acontecer. Mas a confissão está argumentando que isso não acontece por mera permissão de Deus. Não é que Deus simplesmente permitiu, que ainda assim o tornaria também um agente ativo, né? Até o fato de apenas permitir transforma alguém em um agente ativo. Mas não é isso que a confissão vai dizer. Deus agiu de forma intencional. Deus decretou esses fatos, ainda que fatos pecaminosos. Ainda que o pecado mais perverso pudesse acontecer, esse pecado ele foi ordenado por Deus, um Deus santo, justo e bom. Veja só. Ele continua: isso é feito, porém, de forma que a pecaminosidade dos atos das criaturas proceda apenas delas mesmas e não de Deus, o qual, sobremaneira, sendo santo e justo, não é nem pode ser o autor do pecado ou aquele que o aprova. Deus, por mais que ordene essas questões pecaminosas, Deus não aprova essas práticas. Deus entrega o homem às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, e esses pecados eles acabam acontecendo. O que viria a ser então um pecado? Deus é o autor do pecado. Deus dá uma lei que é direcionada para o homem, para o cumprimento do homem. Deus não está obrigado a se submeter a essa lei, porque essa lei é uma diretriz para o homem, e o pecado, literalmente falando, significa errar o alvo. Trazendo para o nosso entendimento, quando nós afrontamos e quebramos as leis de Deus, nós somos pecadores. Então essas leis são voltadas para nós e o pecado é a quebra dessas leis. Portanto, Deus não pode cometer pecado porque Deus está acima das suas próprias leis. Deus não pode quebrá-las porque essas leis foram direcionadas e dirigidas ao homem. Portanto, o pecado é a transgressão da lei.
Portanto, o autor do pecado é o próprio homem quando quebra essas leis ordenadas por Deus. Deus não é autor e nem aprova. O fato de Deus coordenar um ato pecaminoso não significa que ele está aprovando aquela prática. Pelo contrário, ele desaprova e tais homens serão responsabilizados por esses atos pecaminosos. Parágrafo 5 vai dizer: o Deus imensamente sábio, justo e gracioso, frequentemente entrega seus filhos por algum tempo a múltiplas tentações e às corrupções de seus próprios corações. Veja que parágrafo polêmico. Deus, ele é sábio, ele é justo e ele é gracioso, mas ele frequentemente ele entrega o homem às suas próprias tentações. O homem sente as tentações, a cobiça, fruto do pecado original, mas Deus entrega também esses homens a essas provações, por mais que sejam homens que sejam filhos de Deus, mas Deus os entrega às suas próprias tentações em algum momento da sua vida. Ele o faz com a intenção de castigá-los por seus pecados anteriores ou desvendar-lhes a força oculta da perversão e do engano de suas almas, a fim de que sejam humilhados. Por que Deus faz isso? Porque ele quer punir o homem por algum pecado anterior. Deus quer corrigir e ele também usa o pecado para fazer essa correção. Deus corrige o ser humano através de entregar-lhes as suas próprias práticas pecaminosas. E Deus também faz isso para que eles entendam a profundidade da sua natureza pecaminosa e seja humilhado. Por que existe arrependimento? Porque existe reconciliação do homem para com Deus. Porque existe um entendimento do quão depravado nós somos se nós nos entregarmos ao pecado. Então, a forma de humilhar o homem é entregar também o homem aos seus próprios pecados. Além disso, ele age assim, entre outras finalidades justas e santas, para levá-los a uma mais próxima e constante dependência do auxílio e fazê-los mais vigilantes quanto a todas as ocasiões futuras de pecado. Através de um pecado que Deus te entregou agora, você vai se tornar mais vigilante para não cometer pecados futuros e para entender que todos nós somos dependentes de Deus. A própria Maria, que é exaltada em outras religiões como sendo alguém ilibada, imaculada, ela própria vai dizer que ela precisa de um Salvador. Esse entendimento de Maria de que ela precisa de um Salvador é um entendimento de quão profunda miséria ela se encontrava, quão pecadora Maria era. Então, entender isso faz com que nós desejemos correr para Deus. Assim, o que quer que suceda a qualquer um dos eleitos de Deus se dá porque ele o estabeleceu, tendo em vista a sua própria glória e o bem deles. Se isso acontece com o eleito de Deus, pode ficar tranquilo, é para a glória de Deus e para o bem dos eleitos. Deus está moldando o caráter dos eleitos, embora por meio do pecado. Parece um paradoxo, não é? Mas é uma explicação bem plausível. O capítulo 6 vai dizer: quanto àqueles homens maus e ímpios, que por causa de seus pecados anteriores, Deus, como justo juiz, cega e endurece, o Senhor não apenas retém deles a sua graça, por meio da qual eles poderiam ter sido iluminados no entendimento e moldados em seus corações, mas algumas vezes também lhes retira as dádivas que tinham e os expõe a objetos que a corrupção deles toma como ocasião de pecado, além de entregá-los às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Então, com os eleitos, Deus os entrega às suas paixões, aos seus pecados de forma temporária, com um propósito justo, santo e bom, moldar o caráter do eleito, iluminá-lo, fazê-lo entender a dependência que ele tem de Deus e tratá-lo, além, claro, da exaltação do próprio nome de Deus. Com o ímpio é diferente, Deus o entrega a Satanás, Deus os entrega às suas próprias paixões para o seu próprio fim. E o parágrafo continua: assim acontece que eles endurecem a si mesmos, uma vez expostos aos meios que Deus usa para amolecer outros. O mesmo pecado, então, que Deus usa para amolecer os eleitos, para fazer os eleitos voltarem para a presença de Deus, é o mesmo pecado que Deus usa como uma punição definitiva para os ímpios, para os inimigos de Deus.
Deus usa como uma condenação sobre os ímpios. O parágrafo 7, eu havia dito que eram 6 parágrafos, né? Mas tem um 7 que ele é bem curtinho. Embora a providência de Deus se estenda em geral a todas as criaturas, ela, de forma mais especial, toma conta da sua igreja e dispõe todas as coisas para o bem dela. Então, tudo que acontece é para o bem do corpo de Cristo. Perseguição, dificuldades, até coisas boas, tudo é para o bem do corpo de Cristo, a sua igreja. Então, tudo que acontece no mundo, todas as providências de Deus, por meio de decreto, por meio da sua presciência, que não deixa de ser um decreto, mas tudo acontece de uma forma muito mais especial para a Igreja de Cristo. Eu espero que esse episódio das Confissões de Fé tenham te edificado, tenham te feito refletir sobre a benignidade e a misericórdia de Deus para com seu povo, mesmo em atos que pareçam um pouco, um tanto quanto contraditórios, mas que você entenda e enxergue a bondade de Deus em tudo, na sua vida, nos seus negócios, no seu trabalho, em tudo que você se propuser a fazer, principalmente em você quanto igreja do Senhor. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.